Olá, o meu nome é Ken Gillen e sou responsável da marca Action Codes em Portugal e também responsável pelo recrutamento e seleção dos Business Coaches aqui na equipa de Lisboa. Hoje tenho comigo a Coach Madalena. Boa tarde ou bom dia, Madalena. E portanto vamos falar sobre aquilo que tem vindo a ser o percurso da Madalena. Tem pouco mais de um ano, mas vale a pena recuarmos um pouco no tempo e conta-nos um bocadinho aqui o teu contexto e como é que chegaste aqui até nós. Venho da área de gestão, sou licenciada em gestão, Continuei este percurso fazendo 2 pós-graduações, uma em Fiscalidade e Contabilidade e outra em Controle de Finanças. Portanto, a área dos números foi a minha praia durante os meus primeiros anos. Comecei a trabalhar em auditoria, numa empresa de auditoria, que nos dá uma capacidade enorme de trabalho, de aprendizagem de trabalho. Permitiu-me conhecer vários negócios, várias dinâmicas, várias pessoas. E isto foi muito importante para chegar até aqui, mas não digo que seja o fundamental. Há outra componente importante que é a relação que eu gosto de ter, que eu gosto de começar com as pessoas. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, trabalhei em lojas, trabalhei em supermercados, paguei o meu curso a trabalhar. E isso deu-me aqui bastante estaleca, digamos assim, porque tive que lidar muito com clientes, gerir conflitos, e apesar de tudo, eu sabia, nesses primeiros anos de trabalho, eu sabia que aquilo me iria trazer qualquer coisa mais à frente, que não era só algo pontual, iria-me trazer algo mais à frente. E isto sempre foi a minha estrelinha. Mas a verdade é que entrei num mundo corporativo, um mundo que tem as suas características, ok? Um mundo mais fechado, mais sisudo, e faltava-me qualquer coisa. Faltava-me esta parte mais relacional, que eu não conseguia colmatar dentro deste mundo. Passei por uma fase mais complicada e então decidi sair do mundo da auditoria e continuar dentro da área financeira, mas já em clientes finais, digamos assim. Liderei as áreas financeiras de algumas empresas. E depois surgiu aqui um momento muito engraçado, porque hoje tem piada, na altura se calhar não teve tanta, mas no final de 2019 eu tinha sido convidada para assumir um cargo numa empresa que se ia lançar, era uma empresa nova, e eu ia assumir a área financeira. Portanto, despedi-me do sítio onde eu estava, que estava bastante bem, era bastante acariciada, portanto as pessoas gostavam muito de mim e eu também gostava muito, mas achei que tinha que dar aquele passo. Alguma coisa me dizia que eu tinha que dar aquele passo e, portanto, assumi. Portanto, em setembro de 2019 assumi. E em março de 2020 surge o Covid. E passado 2-3 semanas do Covid surgir, o investidor decidiu parar o negócio. E eu de repente vi-me sem trabalho. Que era algo que eu nunca tinha pensado na minha vida que pudesse acontecer. E descobri que estava grávida também. E foi muito interessante. Agora a fazer 3 anos em março. Faz 3 anos em março. E foi muito interessante porque o meu mindset sempre foi muito de ver as coisas pelo lado positivo, ou pelo o possível lado positivo que elas tivessem. E naquela altura, claro que também tinha um suporte em casa, ok? Não estava completamente sozinha, mas na altura eu senti que, ok, isto vai ser assim, eu vou viver esta gravidez. Em março de 2020 estávamos todos a entrar num momento completamente escuro, ninguém sabia o que ia acontecer. Eu ainda tive depois um convite para ir para uma empresa e eu disse, não, eu agora vou-me dedicar à minha gravidez e isto vai ser o meu propósito nestes 9 meses, e o meu filho nasceu em novembro. Eu era para voltar ao mercado depois da licença acabar, não se proporcionou e eu mais uma vez disse, ok, tudo bem, então eu vou ser mãe, vou ser só mãe. E ser só mãe é muito duro, não é algo... As mães têm um trabalho muito grande que não se vê, é um trabalho invisível. E a chegada do meu filho foi mais um mergulho no meu próprio autoconhecimento. E então foi aí que eu fiz esta viagem um bocadinho mais interna. Passei muito tempo sozinha, muito tempo só com o meu eu. E passarmos muito tempo em silêncio permite-nos ver o bom e o mau e lidar com isso. E então eu decidi que, a voltar ao mercado, eu não queria voltar nas circunstâncias que eu conhecia. Não fazia fit comigo, não batia comigo. Mas também não tinha um caminho, portanto eu sabia aquilo que não queria, mas não sabia aquilo que eu queria. E foi aí que eu percebi, ok, então quando eu não sei algo eu tenho que aprender sobre algo e eu vou ter que ter alguém para me acompanhar e ver aquilo que eu não vejo. Comecei um trabalho com uma mentora de carreira
E ela foi fundamental para me fazer dar o passo. E a Action Coach surge exatamente neste momento. Eu já tinha alguma curiosidade pelo coaching, o coaching já se ouvia falar bastante. Eu não conhecia o business coaching. Comecei a pesquisar sobre business coaching e foi muito engraçado, porque no dia em que eu fiz a pesquisa sobre business coaching, a Action Coach tinha posto um anúncio nesse dia. E eu pensei, lembro-me perfeitamente de pensar nisto, eu pensei, eu não sei o que é isto, mas deixa-me mandar o currículo e logo se vê. Ao mesmo tempo que estava a fazer o trabalho com a minha mentora e as coisas foram acontecendo exatamente ao mesmo tempo e fui passando o processo e foram várias fases e foram caindo algumas pessoas e eu fiz o processo e o processo foi super natural, não foi nada que eu tivesse que pensar muito, preparar-me, porque havia uma certeza muito concreta que é eu daqui para a frente, naquilo que eu fizer na minha vida, eu vou viver de acordo com aquilo que são os meus valores pessoais. E encontrei na Action Coach, ao longo do processo, 14 pontos de cultura que eu os li e pensei, bem, se eles realmente fizerem isto, então isto sou eu, ok? E eu sinto que o que me magnetizou a Action Coach, mais do que, sim, conheci-te a ti, Ken, tive a entrevista depois com o board, mas foi aquilo que eu pensei, bem, viver em abundância, a maioria das pessoas não sabe o que é abundância, e então foi aqui um casamento, digamos, perfeito, ao mesmo tempo que também descobri sobre mim e entrei nesta viagem, a medo, claro, mas temos que ir. Candidataste, nós temos um processo de recrutamento bastante extenso, com várias etapas, que é um processo, ao fim e ao cabo, de reconhecimento e de conhecimento de parte a parte. Madalena, o que é que gostarias de destacar desse processo de recrutamento? Ou seja, se algum das pessoas que estiver a ouvir, eventualmente queira candidatar aqui a Action Coach, o que é que gostavas de destacar sobre este processo de recrutamento? Eu achei o questionário muito, muito interessante. Primeiro porque tem perguntas muito diretas e que faz realmente desselecionar. Depois na entrevista que eu tive contigo, não sei, senti que foi tão natural que... Há muitas pessoas que vão sempre um bocadinho com medo para as entrevistas. Efetivamente, eu não tenho essa característica. É algo que sempre me foi mais ou menos natural. Portanto, eu diria que neste processo o questionário foi talvez o ponto mais interessante. Ok, portanto, a nossa fase de recrutamento, e nós chamamos de recrutamento de seleção, as pessoas é que tomam uma decisão de não seguir em frente em todo este processo, e o questionário, visualização de vídeos, uma entrevista online, uma entrevista presencial, acontecer aqui em nossa casa, tudo para que a pessoa se sinta que pode eventualmente fazer um match, né? Portanto, e claramente houve este, enfim, casamento. O nosso processo tem 9 meses, portanto as pessoas quando forem selecionadas e convidadas a fazer parte são 9 meses de integração e de certificação. Este processo também foi desafiante, né? Portanto, de facto, deste uma chance à Action Coach e a Action Coach deu uma chance a ti, e neste processo de integração, o que é que destacas, como é que te sentiste ao longo dos primeiros meses estando aqui connosco na Action Coach? Senti-me sempre acompanhada. Tu tens que fazer o teu processo, e ele é teu e é individual. Eu comparo um bocadinho ao yoga, ok? A prática de yoga é individual, mas tu vibras numa energia comum, ok? E num estilo, portanto há um ambiente à volta. E é um bocadinho isso que eu sinto, que é a prática individual, é sobre ti e sobre o teu caminho, que é diferente do teu par, é o caminho dele e o teu é o teu, mas há um acompanhamento, neste caso durante os primeiros meses foi contigo, que é adaptável à pessoa. Então, quando falavas comigo era para mim, não era genérico, e isso é algo muito importante para uma integração correr bem. É sentirmos que temos colo, é sentirmos que, ok, agora não estou sozinha neste processo. Então, de facto, aqui a Madalena, e como outros qualquer, também eu quando comecei há 13 anos atrás, foi uma transformação pessoal. E que impacto é que este desenvolvimento na tua integração com a Action Coach teve na tua vida pessoal? Muito. E acho que vai continuar sempre a ter. A jornada de desenvolvimento pessoal é para a vida. Portanto, a partir do momento em que tu tornas consciente, todos os dias há qualquer coisa que muda, mesmo que às vezes não estejas ciente disso.
Portanto, na minha vida pessoal houve aqui um impacto grande, mas também há algo importante, que é, eu tenho um segundo projeto que é o meu filho. E que foi algo que eu também partilhei contigo, que eu quero acompanhar na mesma medida daquilo que, ou dentro do possível daquilo que eu acompanhava. Porque isso preenche-me. Então, a parte pessoal vibra na mesma energia, porque nós temos só uma vida, não é? A vida pessoal e não há vida pessoal ou profissional, é só uma vida. Mas eu levei para a minha vida pessoal muitas aprendizagens da Action Coach, e sim, às vezes algumas demais, porque depois temos tendência a achar que toda a gente anda ao mesmo ritmo e não é bem assim, portanto, há altos, há baixos e há momentos em que também tens que recuar um bocadinho, mas permite-me muito, eu consigo viver, e durante esses 9 meses e agora também, eu consigo ter um equilíbrio, que isso é fundamental para a minha performance enquanto coach, eu conseguir ter este equilíbrio. Portanto, sim, a Action Coach vai para a minha vida pessoal e a vida pessoal vem para dentro da Action Coach e a vida é uma só. Ok, boa. O processo de integração e certificação tem uma vertente muito teórica da visualização de vídeos, de ler livros, mas também de acompanhamento da dinâmica dentro do escritório, de convidar um cliente pro bono, alguém, né, portanto, do teu círculo de influência pessoal. E houve um momento em que a Madalena tiveste de passar da teoria para a prática. O que é que gostarias de destacar dessa fase, em que passaste essa fase da teoria para a prática e de repente tinhas que fazer acontecer? Vais com medo, mas vais. Vais com medo, mas vais. Eu tenho um mantra para mim que é: eu vou conseguir sempre ter a melhor solução no momento. Sendo que às vezes pode ser não ter nenhuma solução, ok? Mas eu tenho sempre o espírito de eu vou conseguir, mesmo que se conseguir tenha que ser a errar muitas vezes. Portanto, quando eu comecei esse processo, convidei e tive com dois negócios pro bono, foi um grande crescimento para mim, porque na prática eu sabia a teoria, mas como é que isto se faz? E é um bocadinho 80-20, não é? 80% é o sistema e aquilo que eu estava a aprender e a trazer isso para dentro dos negócios, e 20% era eu. Então, a minha intuição também me ajudou muito a conseguir também que esses negócios... Confiar no processo. Uma das coisas que ensinamos aos nossos business coaches é que o business coach não tem que ter necessariamente a solução. Confiamos plenamente naquilo que a solução está dentro do nosso cliente, ele pode não estar a ver naquele preciso momento e, portanto, o coaching, a técnica que utilizamos de coaching tem a ver, obviamente, com colocar as questões e ajudar o cliente a parar e refletir. Voltando aqui ao nosso processo de integração e certificação, há um momento em que nós organizamos uma festa de lançamento, o nosso launch party do coach. O que é que aprendeste neste processo e de que forma é que foi de facto importante para o teu crescimento? Eu estava muito ansiosa, lembro-me de até sentir fisicamente essa ansiedade, mas a partir do momento em que cheguei ao dia e pensei, agora tem que ser. As pessoas, tive muita receptividade do meu círculo de influência pessoal e isso ajudou-me também. Às vezes falar para as pessoas que nós conhecemos é mais difícil do que para aquelas que não conhecemos. E eu tinha algum receio, porque trazia muitas pessoas do meu antigo mundo. E isso, em parte, eu ainda mostrava um bocadinho as identidades, não é? A minha pessoa antiga, a minha pessoa nova, isto foi um bocadinho confuso. Mas eu lembro perfeitamente, quando acabei de fazer a minha apresentação, eu disse, isto sou mesmo eu, ok? Então, foi muito bom, porque... eu sinto que, ok, passei ali um período de stress, que é normal e a pressão é positiva, e tinha que passar por ela, mas a partir do momento em que cheguei ao dia, senti que foi mesmo um novo horizonte, abri mais uma etapa, abri mais uma janela, abri mais uma porta e deu-me confiança. Trabalhar identidade, quando alguém vem para um meio ambiente novo, é de facto a primeira tarefa que, pelo menos, nós nos ocupamos de fazer. Assim que estiver consolidada esta identidade, então, em si, é tudo aquilo que são comportamentos, decisões, ações, é que podem depois vir ao de cima e também a eficiência daquilo que são, ou que é a aplicação dos conhecimentos que são as nossas competências. A seguir esta integração ao Launch Party, vem então aquilo que é a certificação final dos 5 dias na Action Coach. O que é que te lembras dessa fase e que merece algum destaque? Lembro-me que chorei.
Sim, foram 5 dias intensivos, né? Portanto, Não, de manhã à noite. e chorei, e lá está, Ken, tu conheces-me já o suficiente para saberes que eu não tenho receio de expor a minha vulnerabilidade. É uma forma de estar para mim. Chorei de alegria, chorei de... Ok, eu quero mesmo que isto aconteça, eu quero mesmo que isto... que eu consiga sair para o mercado e que eu consiga realmente entrar e ajudar empresários. Portanto, esta certificação acontece no 6º mês do nosso programa de 9 meses, para depois então darmos um período de 3 meses para começar a trabalhar e mais intensivamente com clientes. E, portanto, depois quando passaste aqui, neste caso, para o mundo real, né? Portanto, sem ser pro bono, sem ser num ambiente tão protegido, mas sim tu tens a responsabilidade de seres uma business coach de sucesso. E conta-nos um bocadinho esta história, eventualmente de 1 ou 2 clientes que cresceram contigo e que, obviamente, também que te ajudou também aqui a crescer e consolidar. Olha, eu lembro-me que o primeiro cliente que eu assumi, eu estava com Covid, então não tive presencialmente aqui no diagnóstico. Estava em casa e estava fisicamente mal nesse dia e eu pensei, mas isto não dá para cancelar, não dá para voltar para trás. E ainda bem que não dava para cancelar e para voltar para trás. E depois lá está as nossas crenças, não é? Então, mas e agora? E o que é que eu vou trazer de novo? E ele já tem tanto nome no mercado e passinho a passinho, dia a dia, sessão a sessão, com lá está 80-20, 80 sistema, 20 eu, as coisas foram avançando e os meus primeiros clientes, aqueles que eu comecei logo a seguir à certificação, hoje já estão com resultados muito, muito, muito interessantes. E mais do que isso, porque resultados são números, não é? É felicidade, é vê-los crescer enquanto pessoas também. É eu conseguir já estar também a trabalhar com os sonhos deles, já não estar só a trabalhar ali mais na ótica do ano, mas sim também já estar no horizonte a trabalhar os sonhos deles e que eu possa ser essa ponte, que eu possa ser o caminho, uma parte do caminho deles para eles chegarem àquilo que são os sonhos deles. E eu estou muito contente por também ver o crescimento deles. Então, quantos clientes é que neste momento estás a acompanhar, Madalena? 9. E o que é para ti? Né? Portanto, agora, entretanto, já passou um ano, já passaram 15 meses desde que encontraste o nosso anúncio. O que é para ti neste momento a melhor definição, a tua definição de business coach? Um business coach é alguém que vai potenciar, não vai fazer não vai ajudar, vai potenciar. Isto significa que tu, para seres business coach, tens que estar também sempre a fazer o teu próprio trabalho. Estás sempre a investir na tua formação, no teu desenvolvimento pessoal, para viveres em verdade que aquilo que também estás a potenciar. E isto sim gera aqui algum conflito com identidades, não é? Porque é uma nova identidade, é saber que não é sobre ti, mas é sobre ele. Portanto, a minha definição de business coach é alguém que vai potenciar, que vai perceber se há potencial, primeiro que tudo, perceber se há potencial, e sim, se houver esse potencial, vai iluminar isso, vai trazer isso para o mundo. É essa a minha definição de business coach. Há pouco falaste, Madalena, que quando investigaste sobre Action Coach, estavas a ler aqueles 14 pontos de cultura, e agora que já tens alguns meses, não são anos, mas alguns meses aqui de experiência connosco, como é que vês, ou seja, como é que notas estes valores no dia a dia? Vivem-se. Não há assim, não é tangível, digamos assim. Ou a maioria deles não é tangível, é um espírito, é um modo de estar. E nós também os trabalhamos enquanto equipa, todas as semanas. Nós temos uma dinâmica onde inclui falar sobre um ponto de cultura, em que por semana há uma pessoa que fala sobre um ponto de cultura. Isso também nos permite viver cada vez mais e fazer com que isso esteja no nosso próprio sangue. É algo que se vive, não sei explicar de outra forma, é algo que se vive. Mas vive-se? Mas vive-se, sim, Okay. Sente-se, sim. Portanto, o dia-a-dia de um business coach na Action Coach, ou a semana típica, a segunda-feira, há aqui trabalho de equipa, há trabalho de atividades de aprendizagem, de partilha, de consolidar a cultura como acabaste de referenciar,
Depois, terças, quartas, quintas, preenchemos tipicamente aquilo que é a nossa agenda de coaching. Aqui no escritório Action Coach Lisboa, em Campo Lide, convidamos os nossos clientes. Já temos aqui o misto do online versus as sessões presenciais. E depois, quintas e sextas-feiras, temos os nossos eventos, como hoje também temos aqui a decorrer um evento com 30 e tal pessoas. Madalena, para finalizar, para os futuros candidatos e as pessoas que têm o teu perfil, ou um perfil parecido ou diferente, o que é que gostarias de partilhar com um futuro candidato de Business Coach na Action Coach? Olha, primeiro gostava de partilhar que o que te trouxe até aqui não tem necessariamente que levar daqui para a frente. Portanto, qualquer momento é um bom momento para parar, pensar e mudar. Para entrar no mundo do business coaching, e já referi isto, mas volto a frisar, não dá para entrar neste mundo se tu não fizeres o teu próprio trabalho. E eu diria que isto é o mais importante, porque o resto aprendes. O resto aprendes. Tens 9 meses, lá está, para solidificar isto. Portanto, ter primeiro vontade de aprender sobre o desenvolvimento pessoal, conseguir gerar empatia é muito importante, conseguir colocar-se nos sapatos dos outros sem julgamento e sentir que vive em Kaizen, portanto, always improving, todos os dias vamos andar mais qualquer coisa, mesmo que isso não seja visível a olho nu, mas é visível no longo prazo. Madalena, muito obrigado aqui por esta conversa. Efetivamente, a nossa equipa está em crescimento, está em expansão. Tipicamente, 2 vezes por ano abrimos aqui um processo de recrutamento e seleção. Se encontrarmos a pessoa certa, assim avançamos. Não colocamos a pessoa que de facto não sentimos que seja um match para a nossa equipa. No caso da Madalena, passei por analisar 75 ou 76 candidaturas. Agora, com a pessoa que entrou em janeiro, a Marta, novamente 70 candidaturas tive que analisar. Portanto, somos mesmo rigorosos na seleção, porque sabemos aquilo que custa, somos congruentes. Os partners aqui da equipa, que somos 5, todos nós temos já mais do que 6 anos de experiência neste ramo do Business Coaching com a Action Coach, que é uma organização que está em mais de 85 países. Já vamos fazer 30 anos de existência este ano. E como diz a palavra Action Coach, ou marca, nós somos o coach e o nosso cliente entra em ação. De facto, o sucesso do cliente é o nosso negócio. Obrigado, Madalena. Até uma próxima.